Hoje eu quero falar um pouco sobre a intimidade com Deus, como nós sermos íntimos de Deus. Por muitas vezes na minha caminhada com Deus, na oração, no jejum, eu achava que ser íntimo de Deus, ter intimidade, um relacionamento profundo com Deus, eu achava que eu deveria orar muito, me consagrar muito, fazer muitas obras para Deus. E é claro que isso faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa caminhada cristã. Mas a gente não pode barganhar com Deus, ou seja, tanto que eu vou orar vai demonstrar o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Ou tanto que eu jejuar, tanto que eu fazer obras e trabalhar na obra de Deus, eu vou ter mais intimidade com Deus. Não é isso. Deus, ele nos chama para ser amigos dele. E a amizade, ela não vem, a intimidade, esse relacionamento com Deus, ele não vem na base da troca. Tipo, eu vou fazer para Deus me dar. Ser íntimos, ter a amizade de Deus, não é a questão de eu fazer para agradar a Deus, mas o meu desejo de fazer. Então, se eu sou amigo de alguém, eu vou ter desejo de estar perto dessa pessoa, eu vou ter desejo de falar as mesmas coisas que ela. Isso é que faz nós sermos amigos de alguém. Quando a pessoa fala a mesma língua que a gente, quando a pessoa gosta das mesmas coisas, e muitas vezes não gostamos até das mesmas coisas, mas a gente quer estar perto por a gente desejar estar próximo da pessoa. E uma das coisas que mais tem frustrado pessoas na intimidade com Deus e um relacionamento, a pessoa achar que aquilo que ela faz, ou se ela se dedicar muito naquilo, ela vai encontrar essa amizade de Deus. Não. E por muitas vezes há pessoas frustradas, e Deus tem me mostrado isso. Quando a gente busca a Deus querendo desejar algo dele, a gente acaba se frustrando. Quando a gente coloca a expectativa demais em algo e não acontece, a gente se torna alguém frustrado. Então, a intimidade, a verdadeira intimidade com Deus, a amizade profunda com Deus, é você ter o desejo de orar, é você ter o desejo de jejuar, é você ter o desejo de fazer a obra dele, de estar perto dele. Mas isso tem que partir de você, o desejo de estar com ele. Então, uma pessoa que ela ora e diz, não vou orar porque eu tenho que orar, e eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, meu dever, eu tenho que fazer, e não ter esse desejo de fazer, a pessoa ela vai se frustrar, porque ela não vai ser íntima de Deus, ela não vai ter amizade de Deus. Deus, ele conhece o coração. Então todos os profetas, apóstolos que tinham intimidade com ele, que andavam com Deus, eles tinham o profundo desejo de fazer. Então, o que eu quero te dizer, resumindo isso tudo, é que alguém que quer estar perto de Deus, quer ouvir a Deus, quer ter sensibilidade de Deus, você tem que primeiro sentir o desejo de estar perto dele. Você tem que ter primeiro o desejo de querer orar. E que não passa a ser somente o dever de fazer, mas o desejo de fazer aquilo que nos foi imposto. Isso com essas coisas, nós passamos a ter uma amizade, um relacionamento profundo com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Como uma esposa que pede para o seu marido, vamos fazer compra, e o marido diz, não quero ir fazer compra, mas eu vou porque você está falando. Ela não vai ter ela não vai estar se agradar tanto, talvez do marido estar com ela fazendo compra, mas aquele marido que diz assim, eu quero ir com você, sem ela chamar, então ela vai ter mais prazer nisso. Então Deus é da mesma forma, a gente não tem que fazer aquilo que é o nosso dever talvez por exigência, mas por nós querermos fazer de bom grado. Então nisso nós vamos ter um relacionamento profundo com Ele, vamos ouvir a voz dEle, vamos ser mais perto, mais próximo de Deus, e como Abraão, nós seremos chamados amigos de Deus, porque Abraão, ele não saiu, quando Deus diz para ele, sai da sua terra, da tua parentela, ele não saiu porque Deus impôs isso para ele, mas ele, por amar a Deus, ele obedeceu, ele decidiu caminhar com Deus. Então Abraão é chamado de amigo de Deus. Então que nós possamos ter essa intimidade, que
nós possamos fazer, não porque é o nosso dever somente, né? Como Salomão diz que o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo homem, mas que nós não viemos olhar isso somente como um dever, mas como um prazer de fazer porque nós amamos estar perto dele. Amém? Que Deus possa abençoar, que você possa ter compreendido essa palavra. Se você quer ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, é necessário nós nos dedicarmos por prazer, orar por prazer, querer, e na oração muitas vezes nós, como Jesus disse, usamos de muitas repetições, né, para dizer que estamos orando, para talvez cumprir a meta, né, de estar ali 1 hora ou 2 horas falando com Deus. Quando Jesus diz que não usei de vãs repetições, ele está dizendo sobre isso, para nós não somente cumprir a meta de estar ali, mas que nós possamos falar com Deus como amigo, né? Declarando o que está te incomodando, o que você precisa. Fala com Deus, abre o seu coração como um amigo mesmo. Não use palavras, né? Palavras bonitas só para poder demonstrar alguma coisa. Não usei de vãs repetições, né? Vou repetir aqui aquilo que Jesus disse, para cumprir, né, um determinado tempo, um determinado horário, né, de oração, mas que o nosso coração esteja aberto, dizendo a um Deus que é amigo, né, e nós passamos a ter essa intimidade, essa sensibilidade. Deus vai começar a partir de então falar com você. Então isso é o que eu percebi na caminhada cristã, o que Deus está me ensinando, que não posso buscar Ele só para cumprir meta, mas que eu deva buscar a Ele como um amigo mesmo, como alguém que está ali próximo, que a gente pode falar com Ele abertamente, como de um amigo, né? Um amigo para um amigo. Então, essa intimidade que eu procuro de Deus, é isso que nos dá a sensibilidade de ouvir a voz dele. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa ter falado profundamente ao teu coração.